Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político recebe o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PDT, que também é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP. Comigo, nessa entrevista, o repórter Eduardo Gayer. Prefeito, eu agradeço muito pela gentileza de o senhor atender o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Papo com o Editor aqui do Broadcast Político. Eu queria já começar, prefeito, com... discutindo aí uma questão que hoje está muito martelando aí, que é a questão da PEC da reforma tributária, né? A frente ela divulgou uma nota contra o relatório da PEC apresentado no Senado. Esse relatório não traz, segundo o texto da Frente Nacional de Prefeitos, esse relatório não traz avanços que seriam capazes de enfrentar as fortes divergências em torno desse tema. Então, eu queria que o senhor falasse, explicasse melhor por que a FNP não gostou dessa proposta e se o senhor vê a possibilidade dessa PEC, que tem apoio no governo, ela não ser aprovada. Olha, bom dia, é um prazer participar do podcast do Estadão. Bom dia, Daniel, bom dia, Eduardo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. E essa reforma tributária, através da PEC 110 ou da PEC 45, elas não representam a necessidade que o Brasil tem de uma reforma tributária. Em 88, a Constituição estabeleceu uma federação com 3 entes federativos, estados, governo federal, estados e municípios. E, a partir daí, os municípios ficaram sendo responsáveis pela maioria dos serviços e diminuiu progressivamente o repasse de recursos para os municípios. O bolo tributário hoje, 60% fica com a União, 22% com os estados e apenas 18% com os municípios. Enquanto isso, saúde é municipalizada, transporte, educação, limpeza urbana, todos os serviços públicos foram para as mãos dos municípios e nós não temos a contrapartida financeira. E essa reforma tributária, ela não resolve esse problema, porque, em vez dela descentralizar e corresponder àquilo que a Constituição estabelece, ela pune os municípios, porque ela faz uma reforma tributária, primeiro, que unifica os tributos federais, né? Depois ela unifica todos os outros tributos, e os municípios perdem aquilo que nós construímos há muito tempo, que é o ISS, que é um tributo muito importante para os municípios. E ela cria distorções. A primeira delas é que ela faz com que o governo federal tenha que fazer um fundo de compensação. Esse fundo de compensação, o governo federal já está endividado. Essa reforma ela aumenta os tributos do setor de serviços. Então, ela não tem como corresponder às necessidades do país. O que nós estamos propondo, né, é uma reforma fatiada, é uma reforma que nós estamos chamando de Simplifica Já, em que ela faz um tributo federal, um tributo estadual e um tributo municipal, adequando a reforma tributária às necessidades efetivas do nosso país. Então, por isso é que nós achamos que essa reforma ela não resolve o problema, ela vai criar distorções e ela pode, inclusive, a médio prazo, aumentará a carga tributária, principalmente no setor de serviços. Então, ela é uma imposição que não corresponde ao nível, né, de desenvolvimento e da Federação Brasileira que nós constituímos a partir da Constituição de 88. Mas o senhor além acha do que... fato dela precisar, além do fato dela ter que, sendo por uma PEC, ela vai exigir 3/5. A nossa proposta de Simplifica Já, ela vai poder ser aprovada por leis infraconstitucionais, ela é muito mais simples e ela pode estabelecer um grande consenso no Brasil, abrindo caminho, né, para a gente construir futuramente uma reforma tributária aí mais ampla e mais geral. Eduardo Gayer. Agora, prefeito, bom dia, obrigado por atender nosso convite. A FNP é contrária ao relatório da reforma tributária, como nós dissemos, mas a Confederação Nacional dos Municípios emitiu um parecer favorável a essa proposta, a Confederação Nacional dos Municípios, que representa a maior parte dos municípios do país. Como que o senhor explica essa diferença de posicionamento entre duas entidades que representam os municípios? Seria porque o relatório atual prejudica os municípios maiores que são representados pela Frente Nacional de Prefeitos? Esse é um aspecto,
é um aspecto importante, que as cidades acima de 80 mil habitantes, elas construíram, a partir de 88, o ISS como uma base importante de financiamento das atividades. Você vê que os municípios eles conseguiram ter receitas próprias capazes de tocar grande parte dos seus problemas, né? Então, esse fato é um fato importante. O outro é que eu acho que ainda há uma incompreensão da CNM, né, da possibilidade de unificar o ISS. Isso já está provado que nós poderemos unificar o ISS. Ter uma alíquota única no Brasil, né? Inclusive cobrada no destino, na origem, né? Então, isso vai ser muito importante, essa unificação do ISS, com uma ou outra, talvez uma ou outra diferença de uma cidade para outra, mas, no geral, nós podemos ter, já tem base tecnológica para fazer isso, e nós temos possibilidades de ter um imposto, um ISS municipal, nacional, inclusive acabando com guerra fiscal, com elisão fiscal, com todos os problemas de tributação por fora, tudo isso, né, pode ser resolvido com a proposta do Simplifica Já. O senhor acha que a Confederação Nacional dos Municípios vai mudar de ideia, possivelmente, e aderir à proposta de vocês? Ou realmente essa cisão vai permanecer? Veja, eu sou muito adepto de que a gente vai chegar a um consenso. Nós vamos trabalhar num consenso, né? Eu acho que é fundamental encontrarmos um consenso entre os diversos municípios brasileiros, que têm realidades diferentes. O Brasil ele é também diferente do ponto de vista dos municípios. Tem municípios de pequeno porte, né, que vivem exclusivamente de fundo de participação, e acham que esse imposto único poderia melhorar a sua arrecadação. Não vai melhorar a arrecadação dos municípios pequenos. Aliás, os municípios pequenos vão voltar, se essa proposta PEC 110 voltar, nós vamos voltar à década de 30, 40, né, que era a política dos governadores, a política dos coronéis, que o dinheiro se concentrava nos estados e no governo federal, e os municípios de pires na mão, tendo que, para qualquer assunto, ter que pedir ajuda, auxílio ao governo federal. Então, manter o imposto municipal é fundamental para o progresso, para o desenvolvimento dos municípios brasileiros. E eu acho que esse debate ele está posto, né? É mais uma questão que mostra que essa reforma, que a PEC não unifica o Brasil, né? Ela não unifica o país, ela divide cada vez mais o país, ela cria contradições importantes entre, inclusive, setores econômicos, como é o caso da indústria, né, e dos serviços. Os serviços serão penalizados, né? Você vai ter o fundo, veja, o Brasil tem que criar fundos de compensação, e você imagine, essa reforma tributária da PEC 110, ela cria uma coisa que eu fico impressionado, né, que é uma transição de até 50 anos. Então, não vai ter reforma. É uma reforma de fachada. Você faz uma reforma para fazer uma transição de 10 anos, 15 anos, 20 anos, não é reforma. O Simplificar Já não. A nossa proposta, na hora que ela for aprovada, ela vai efetivamente colocar seus reflexos imediatos. Não vai ter fundo de compensação, não vai ter período de transição, né? Nós vamos conseguir harmonizar, né, os impostos no Brasil em três grandes impostos, o que vai ser uma simplificação já extraordinária, porque hoje são não sei quantos impostos, a gente conta nos dedos, né, das mãos a quantidade de impostos, e nós vamos fazer uma grande simplificação, e será, de fato, o nosso projeto o início da possibilidade de um consenso, inclusive de uma simplificação tributária que acaba com uma série de distorções que hoje são fortes no Brasil. Então, você vai ter um ISS único, uma alíquota única para os municípios, você pode ter um ICMS único, né, 4%. Então, é possível chegar a um ICMS único, os governadores podem chegar a esse acordo, e você vai ter um imposto federal, o IVA federal, unificando todos os impostos federais, né? A única coisa que vai ficar é o IPI, e o IPI ficaria apenas para cigarro ou, né, para bebidas, ou seja, para compensar, na hora que o governo quiser taxar um produto, né, fazer política regional, podia ter isso. Então, imagine que simplificação, né, seria com essa proposta nossa, por isso que ela chama-se Simplifica Já, e eu acredito que ela, se o Brasil, se nós pararmos, pensarmos, despolitizarmos, né, desarmarmos os espíritos, eu tenho a impressão que o Simplifica Já pode ser a base para um grande acordo nacional em torno da reforma tributária. Perfeito.
Eu quero agora puxar um outro tema que é de interesse especial das cidades, que é a questão da pandemia, né? Existe aí uma pressão dentro do governo federal para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid. Essa medida, obviamente, é criticada por especialistas, pelo Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS. Eu queria saber como é que a Frente Nacional de Prefeitos está tratando desse tema, como é que ela vai reagir se, eventualmente, o Ministério da Saúde desobrigar o uso de máscaras antes da hora. Qual será a orientação da frente? Olha, a nossa orientação será da ciência, como sempre, né? Foi esse nosso papel, o papel dos municípios, que possibilitou as vitórias que nós tivemos na vacinação do Brasil, deve-se basicamente aos municípios e aos estados, né? Porque nós não tivemos uma coordenação nacional, mas nós conseguimos unificar os municípios brasileiros e nós temos vitórias importantes, né? Pra você ter uma ideia, aqui em Aracaju, nós já vacinamos primeira dose mais de 90% da população, 90% da população acima dos 12 anos, né? Nós já vacinamos 61% de toda, né, já com a segunda dose, e nós já vacinamos de 12 anos para cima, estamos vacinando agora a terceira dose, tudo isso fruto das orientações municipais, né? Inclusive, teve um momento que nós divergimos do governo federal, como foi o caso recentemente da proibição da vacinação dos 12 anos, e nós mantivemos essa proposta. Então, a nossa posição vai ser a mesma, né? A ciência ainda indica que é necessário o uso de máscara. O uso de máscara, até termos 80%, 90% da população vacinada com as duas doses, o uso da máscara em ambientes fechados, em lugares com mais gente, tem que ser uma necessidade. Ela ainda é uma necessidade. Vocês viram agora o que aconteceu com os Estados Unidos, né? Estão voltando a máscara. Em Nova York, essa semana, voltou a usar máscara, tendo em vista o aumento, né, da quantidade de casos, né, lá na cidade de Nova York. Então, está claro, não tem necessidade. A população brasileira, inclusive, já está habituada, né? A gente sente isso, um hábito maior. Claro que ainda tem lugares que não usam, tem certa pressão, mas eu acho que nós vamos continuar adotando as posições das ciências. E se tiver que recorrermos à justiça, se tiver que cada prefeito fazer o seu decreto, nós vamos fazer os decretos de acordo com aquilo que obriga a ciência. Portanto, eu acho que não tem necessidade de, nesse momento, abolir o uso de máscara. O uso de máscara ainda será necessário até, pelo menos, o final desse ano. É a impressão que nós temos. No final do ano, quando analisarmos a quantidade de brasileiros e brasileiras vacinados com as duas doses, né? Olharmos a taxa de contaminação, né? Olharmos a quantidade de internados, fizermos o balanço dos dados, né, epidemiológicos, aí sim a gente pode discutir a questão da abolição dos máscaras. Por enquanto, não. E nós vamos respeitar a ciência. Então, pelo menos essa vai ser a orientação da Frente Nacional do Prefeito, de mantermos o uso das máscaras. Agora, prefeito, falando ainda um pouco mais de pandemia, especialmente sobre compra de vacinas, nós sabemos que as vacinas são a ferramenta mais importante no combate ao novo coronavírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já falou que só pretende fechar um novo contrato com o Instituto Butantan para aquisição de Coronavac se a Coronavac obtiver o registro definitivo na Anvisa, né? A vacina do Instituto Butantan, portanto, até o presente momento está descartada na estratégia de revacinação em 2022. Como que a Frente Nacional de Prefeitos vê isso? Os prefeitos podem eventualmente contestar essa decisão e tentar comprar com ordem da Justiça Coronavac em 2022, eventualmente para revacinação, ou não é o caso, de fato, de seguir com as doses de vacinas que já obtiveram registro definitivo na Anvisa? Estamos falando aí de Pfizer e AstraZeneca. Veja, eu acho que nós temos que esperar para ver o desenrolar dos fatos, né? Eu considero que é fundamental que o Plano Nacional de Vacinação seja colocado pelo governo federal. Quem tem que comprar vacinas é o governo federal, né? E isso mostrou a estratégia correta, foi sempre assim. Os estados distribuem e os municípios aplicam. Esse é o nosso pacto federativo, é assim que o SUS se comporta. Nós somos um regime tripartite de saúde e conseguimos fazer o melhor sistema do mundo. Não fosse o SUS, a tragédia teria sido muito maior. As vitórias que nós temos tido na vacinação, sinceramente, é uma vitória do SUS.
O SUS saiu vitorioso e mostrou a pujança e a capacidade. Toda cidade, qualquer cidade, do tamanho que for, ela tem uma unidade básica de saúde com equipe de vacinação. Aqui em Aracaju, nós temos 162 equipes de saúde da família, 81 unidades básicas de saúde, em todas elas tem uma equipe para vacinar. É tanto que nós vacinamos rapidamente. Foi chegar a vacina, se vacina. Então, eu acho que agora essa discussão, né, ela vai ter que passar pelo CONAS, pelo CONASEMS. Então, ela vai ter que passar por uma... O ministro ele não vai poder decidir monocraticamente, porque não é assim. O Plano Nacional de Vacinação exige, né, que a tripartite, a comissão tripartite, composta do governo federal, do CONAS e do CONASEMS, se reúnam para decidir como será, né, a vacinação do ano que vem. E eu espero que o ministro cumpra essa prerrogativa, continue trabalhando em conjunto com os estados e com os municípios. E na hora que a questão for colocada, os municípios irão se posicionar de que nós temos que usar a maior quantidade de vacina possível, né? Nós temos que usar todas as vacinas possíveis. Se tem vacina, se tem quantidade de vacina, por que não usar, né? Por que é que nós vamos restringir? É usar a quantidade de vacinas que podem ser usadas no Brasil, sem necessidade de escolha ou de decisão, seja ela política, ideológica ou de qualquer natureza. A decisão que tem que se tomar para qual vacina vai ser aplicada a partir do ano que vem tem que ser a de natureza científica. Então, a ciência está aí para abrir os caminhos e conceder as luzes. Eu sou iluminista, eu sou da época das luzes, eu acredito na ciência, e deve ser a ciência que, nesse caso, deverá prevalecer. Eu espero que não joguem a ciência no lixo e que respeitem, né, todo esse cabedal que a humanidade produziu nesses anos todos de desenvolvimento científico. Só para deixar bem claro, ministro, desculpa, Daniel, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, então, não discutiu com os municípios, até o presente momento, o plano de vacinação de 2022 contra a Covid, é isso? É isso, ainda não, ainda não. E acho que nós temos que discutir o plano de vacinação de 2022 a partir agora de novembro, quando a gente terminar o plano 1, né? A gente e elaborar um novo plano para o ano que vem. Aí acho que e espero que seja debatido. Essa posição ela é uma posição do Ministério, né? Que tem a prerrogativa de discutir, de levantar as questões, mas no caso do PNI precisa passar pela comissão tripartite. É fundamental isso, né? Não pode ser uma decisão unilateral do Ministério. O Ministério tem que levar os dados, apresentar os dados, né? As suas justificativas, e essas justificativas vão ser analisadas pelos secretários estaduais de saúde e pelos secretários municipais, nas comissões tripartites. E aí sim nós vamos tomar uma decisão, né, nacional. E espero que o Ministério conduza dessa forma. Essa é a esperança. Por enquanto, acho que nós temos que nos dar as mãos todos. Nós já conseguimos uma vitória importante, que é chegar aí a 100 milhões de brasileiros vacinados, né, já com a segunda dose, né, rompendo todas as dificuldades, todas as amarras. E acho que esse deve ser o sentimento que deve presidir a todos nós, né? Veja que em 2 meses nós vacinamos 50 milhões de pessoas, passamos 6 meses para chegar a 50 milhões. Em 2 meses vacinamos 50 milhões. Qual é a receita desse sucesso? É que nós unimos. O Ministério fez a sua parte, comprou vacina, distribuiu vacina, e os estados cumpriram a sua parte, e os municípios fizeram a parte mais do trabalho braçal, né? Eu digo que os municípios, nessa luta contra a Covid, nós somos a infantaria, né? É no exército dos municípios que estão os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde que estão diuturnamente dando sua vida, trabalhando para fazer com que a vacina chegue no braço do cidadão. E está chegando, né? Onde tem vacina, então o Ministério precisa cumprir a parte dele. Providenciar vacina em quantidade suficiente para a gente vacinar a população brasileira a partir do ano que vem, porque com certeza até um determinado momento vai ser anualmente. Eu acho que nós vamos ter que conviver com vacinação contra a Covid pelo menos nos próximos 4, 5 anos. Depois a ciência vai indicando qual é o caminho que nós haveremos de seguir. Ciência é sempre bom para todos. Perfeito. Uma outra questão aqui são essas críticas que o presidente Jair Bolsonaro costuma fazer sempre que pode, né, a governadores e prefeitos, atribuindo
aos gestores locais, regionais, a culpa pela inflação, a alta dos combustíveis, do gás de cozinha, entre outras coisas. Como é que o senhor responde a essas críticas? E como é essa questão de atribuir, como é que o senhor vê essa questão de atribuir principalmente a culpa pela alta dos combustíveis ao ICMS? Olha, essa é uma discussão, na minha opinião, uma falsa polêmica, né? Eu acho que a gente devia gastar o nosso tempo em coisas mais produtivas para o Brasil, né? Essa questão de jogar responsabilidade em A, B ou C não contribui com a necessária possibilidade de união do Brasil para superar a crise. Eu sou um dos defensores de que nós precisamos unir o país para superar a crise. Nesse momento, ao invés de você estar procurando culpados, devíamos estar procurando propostas, caminhos para a gente enfrentar o problema. O ICMS não é a razão básica e exclusiva do aumento dos combustíveis, né? Mas esse aumento exacerbado dos combustíveis precisa de uma saída. E o governo federal tem que encontrar uma saída. Porque a política macroeconômica, não é de responsabilidade do governo federal, não é de responsabilidade dos municípios, não é de responsabilidade dos governos estaduais. Qual a saída? A saída tem várias possibilidades, né? Uma possibilidade é de você fazer, né, com que a Petrobras ela possa regular preço momentaneamente, não para o resto da vida, não é? Nem ser uma política permanente. Também de buscarmos efetivamente posições naquilo em que o ICMS possa ter algum impacto, resolver os problemas do ICMS pontualmente, fazendo compensação para os estados não perderem, e efetivamente buscar um novo modelo de desenvolvimento econômico. O Brasil precisa crescer, sair dessas amarras. E, em parte, a crise, uma parte grande da crise econômica, na verdade, está vinculada às crises políticas causadas pelo próprio governo federal, né? As questões relativas às declarações, a esse enfrentamento desnecessário do judiciário e do legislativo. Então, tudo isso criou um ambiente, né, de insegurança para os investidores internacionais, para os empreendedores locais, que ficam sem entender, patinando, né, sem conseguir ter clareza para onde o Brasil vai seguir. Então, era preciso que cada um se concentrasse, né, no seu quadrado, né, o governo federal concentrar na política macroeconômica, resolver os problemas da Petrobras, fazer o equilíbrio de preços, olhar as questões da balança comercial, incentivar o desenvolvimento, o progresso, criar fundos para que permita os bancos de fomento fomentar o desenvolvimento industrial, né, reservar recursos para incentivar o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Esse é um projeto que precisa fazer, sem querer copiar, mas veja aí o que foi que Biden fez nos Estados Unidos, né? Ele construiu um fundo e, nesse fundo, ele reservou partes, né, para diversos setores da economia. Então, auxílio emergencial para as pessoas que estão vivendo em situação de miséria e de pobreza, né? Uma parte dos recursos para incentivar aqueles setores da economia que foram mais atacados e atingidos pela crise, pela pandemia, e apostar de forma efetiva na inovação e na tecnologia. Porque o Brasil precisa superar rapidamente se quiser se colocar de volta, né, no patamar das nações desenvolvidas. Essa oportunidade que está colocada, o Brasil está perdendo mais uma vez o bonde da história. O Brasil tem perdido, né, sistematicamente, né, o bonde da história, e agora, se não tiver cuidado, se o governo federal não tiver uma política, vai perder novamente o bonde da história. Se nós compararmos, né, você veja o período de Getúlio na década de 40, 50, Getúlio soube aproveitar a guerra, né, aquele momento, e o Brasil cresceu, se desenvolveu, montou um parque industrial, né, o Brasil, a siderurgia, a Petrobras, né, diversos setores que nasceram ali naquele momento do governo Juscelino, porque ele soube entender aquela turbulência que o mundo passava e apresentou um projeto que inseriu o Brasil, né? O próprio Juscelino também fez isso na década de 50, né? O próprio presidente Lula aproveitou uma situação de bonança internacional e construiu um projeto, né? Agora nós estamos vivendo um momento assim.
e que é preciso que o governo federal... E aí não são os estados e os municípios. Que responsabilidade tem os estados e os municípios para discutir um plano nacional de desenvolvimento? Para onde vai o dinheiro do BNDES? De que maneira você vai fazer a política de gestão da Petrobras, das estatais brasileiras? Qual é a política de juros? Quem define política de juros é o Banco Central, não é a Prefeitura de Aracaju, nem a Prefeitura de São Paulo. Né? Então, é incoerência, é uma incongruência. Né? É o que chama, na minha... Né, todo mundo dizia isso, é a famosa cortina de fumaça. Né? Cria um factoide para não deixar que as pessoas vejam onde é que está o problema. O problema é de que não tem, e o governo federal precisa encontrar, né, e a frente se coloca à disposição. Nós não queremos disputar ideologicamente, não é hora de disputar ideologicamente, politicamente. A eleição ainda vai ser no ano que vem. Eu não estou preocupado com a eleição, a frente não está preocupada com a eleição, com o partido A, com o partido B, nem com o partido C. Nós estamos preocupados com o progresso e com o desenvolvimento do Brasil. Falando em eleição, Eduardo, tem uma pergunta para o senhor. Vou fazer rapidinho uma pergunta, uma resposta, porque nós estamos aí com o tempo curto. Vou aproveitar para falar de eleição, então, rapidamente. O senhor é do partido do Ciro Gomes, presidenciável. Ciro Gomes, que ontem, inclusive, protagonizou um embate nas redes sociais com a ex-presidente Dilma, do PT. Enfim, Ciro Gomes, que se apresenta como uma alternativa a essa polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que são os líderes nas pesquisas. Queria ouvir do senhor, como político, o que falta a Ciro para chegar ao segundo turno, e será que realmente ele acerta nesses embates, ao fazer esses embates tão ferrenhos com o PT, sendo que a política econômica dele se aproxima mais da esquerda do que da direita? Vamos pensar só por cima, ele fala, por exemplo, em intervenção na Petrobras para controle de preço. Como o senhor enxerga então, esse cenário eleitoral para 22? Olha, veja, eu acho que o cenário para 22 ainda está muito em desenvolvimento. Eu sou do PDT, o PDT tem um pré-candidato, mas, efetivamente, eu acho que o grande desafio é encontrarmos uma solução de consenso entre todos os candidatos que estão fora das duas possibilidades, tanto do PT como do presidente Bolsonaro. Eu acho que a construção de uma candidatura viável, né, de centro, né, eu acho que é o caminho que a gente deveria buscar. Obviamente que mantendo as candidaturas, todo mundo tem que colocar, todos os partidos têm que colocar, mas eu acho que tem que ter abertura, essa é a minha opinião pessoal, certo? E quando for chamado, quando for convocado para emitir uma opinião internamente no partido, eu emitirei essa opinião, que acho que nós temos que buscar um consenso, uma alternativa, com um programa, com um projeto, construir um projeto para o Brasil. Eu acho que, antes até de nomes, né, era preciso construir um projeto para o país. Para onde é que nós queremos levar a economia do Brasil? Né? Quais serão os elementos para a gente retomar a atividade econômica? Qual é o papel das estatais no Brasil, né? Concretamente? Qual é o papel dos bancos públicos no país? Que modelo de desenvolvimento que nós temos que ter para o país para os próximos 10 anos? Então, eu acho que era a hora desse conjunto de forças políticas que vai da esquerda, uma parcela da esquerda, até o centro-direita, nós devíamos reunir e fazer um programa que eu pessoalmente chamo de programa emergencial para o país. Um plano, né, que pudesse contemporizar quatro anos, né, de uma transição econômica e social no Brasil. Né? Porque, como nós estamos, a polarização ela não leva a uma saída justa e, ao mesmo tempo, a intolerância também não. Então, eu considero que ninguém é o dono da verdade na área da oposição. Ninguém é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade? Né? Então, era hora da gente unir, discutir um projeto, discutir um programa, ouvir a academia, chamar as universidades, construir um grupo de economistas para pensar, cientistas sociais, e a gente construir um projeto para o país que pudesse ser, nesse momento agora, uma transição, né, entre o laissez-faire, né, a política do Estado mínimo, que não tem, né, nenhum controle, e também do estatismo da década de 30, que também não dá mais certo no Brasil. É minha opinião. Nós temos que chegar num ponto de equilíbrio em que o Estado tem um poder, tem um papel importante de regulador, de colocar políticas sociais, de distribuição de renda, e, ao mesmo tempo, o mercado, né, as forças da produção, o empreendedorismo, tem também um papel importante. A compatibilização
dois elementos. Associado, aí eu acho que para mim é a grande... O programa, o projeto para tirar o Brasil da crise tem que levar em conta o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. A pandemia trouxe um elemento novo para o país que as pessoas não estão percebendo. Houve uma antecipação, né, do uso da tecnologia de 10 anos e que não volta, não tem retorno. E quem não entrar, e quem não perceber, e quem não levar em conta nos seus projetos políticos esse novo momento, corre o risco também de ficar para trás. Então, eu acho que é hora de pensar o Brasil e ver qual o candidato que teria mais chance de representar essas ideias. É a minha posição. Talvez uma posição utópica, mas... A gente poderia ficar aqui por menos mais 30 minutos, mas o nosso tempo já estourou. Eu agradeço muito a sua participação no Papo com o Editor do Broadcast Político dessa semana. Agradeço ao Eduardo Gayer, nosso repórter, e ao Cláudio da Luz, que também fez a nossa ponte aqui para viabilizar essa entrevista. Muito obrigado, prefeito, e até a próxima semana com mais um Papo com o Editor. Eu é que agradeço, viu? Fico feliz de poder contribuir, colaborar, e estou à disposição para que a gente possa acender a esperança no Brasil. Eu termino, se puder, dizendo um verso que eu gosto de Mário Lago. Ele diz: no dia que o ser humano perder a esperança, é como se apagássemos as cores do arco-íris. Então, a esperança está em voga e nós temos um encontro com a esperança em 2022. Obrigado, prefeito.